Boa tarde. Meu nome é Demétrios, né? Eu sou da Weber Saint-Gobain, tenho 7 anos de empresa, atuei no departamento de assistência técnica. Hoje eu estou na área comercial, dando suporte técnico para a equipe de vendas, né? Nós falaremos então do sistema de impermeabilização em poliuretano. Eu trouxe uma agenda aqui para balizar a minha apresentação. A gente vai falar um pouquinho da parte institucional, contar um pouco da história da Weber, explicar o que seria o nosso sistema, o que compõe nosso sistema de impermeabilização em poliuretano, onde nós poderíamos aplicar, né? Aqui a gente vai entrar bem em detalhe. Vou apresentar para vocês um comparativo financeiro entre o sistema de poliuretano, poliureia e manta asfáltica, né, justificando financeiramente a viabilidade do sistema. Vou falar um pouquinho das características técnicas do nosso produto. Vou dar algumas orientações quanto à aplicação do nosso sistema também. Apresentar de forma bem rápida alguns detalhes construtivos que nós desenvolvemos, como que a Weber comercializa esse sistema e alguns cases de obra nova e obras também de reabilitação. Tá. E depois vai ter o espaço para dúvidas. Então, a parte institucional, a Quartzolit foi fundada em 1937, né? A planta fica no município de Jandira, São Paulo. Em 1945, a Quartzolit lançou um produto inovador no mercado da construção civil, que foi o Rebokit, uma massa fina, uma massa de reboco. Já em 1972, nós lançamos um outro produto que revolucionou o mercado, que é o Cimenticola, uma argamassa para assentamento cerâmico, né? Hoje a Weber tem uma atuação muito intensa nesse segmento, né, de assentamento cerâmico. Em 1996, que a Weber Saint-Gobain adquiriu a Quartzolit e deu entrada no segmento de argamassa, segmento de impermeabilizantes. O grupo Saint-Gobain tem 350 anos. Tá? Em 2008, então, a Weber Saint-Gobain comprou a Tecnocola, uma indústria de Santa Catarina, focada em químicos para construção civil. E em 2011, adquirimos a Ancortec, a antiga Fosroc. Aqui um pouquinho dos dados da Saint-Gobain, né? No Brasil, a Weber, né, no Brasil, teria 19 fábricas. Nós temos uma unidade em Queimados e uma unidade em Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro, e 9 centros de distribuição. No mundo, estamos em 49 países, 180 fábricas e CDs. O nosso faturamento anual, 10 centros de pesquisa. Nós temos um centro de pesquisa em Capivari, no interior de São Paulo, e empregamos aproximadamente 10 mil pessoas. E aí a gente já entra no nosso tema, né? A impermeabilização com poliuretano flexível. Vai muito em linha com o que o colega da SICA apresentou. Então, o que compõe o nosso sistema de poliuretano? Ele é composto basicamente por 4 produtos, né? Todos aplicados a frio em forma de pintura. O resultado seria uma membrana monolítica, resistente à abrasão e a tráfego de veículos, né? Um sistema muito utilizado em garagens. Nós apresentamos sempre um quadro com as características e benefícios do sistema, né, para justificar a utilização. Então, todos os produtos que compõem o sistema são monocomponentes, isso é uma característica. Que benefício isso traz para a gente? Eu dispenso a dosagem na obra, evito erros de dosagem. Aplicação a frio com rolo, né? Eu não dependo de manuseio de chama, de caldeira, então aplicação mais fácil, ofereço menos risco para o aplicador, é um benefício também. Outra característica importante, produto flexível, né? Vai tolerar as deformações do substrato, a fissuração do substrato também, é o benefício que essa característica traz. O sistema é resistente à abrasão, então pode receber tráfego de veículos diretos sobre ele, e eu dispenso a tradicional camada de proteção mecânica em cima, eu elimino uma camada, uma etapa da obra. Ótimo acabamento, eu consigo criar superfície tanto lisa quanto antiderrapante. Aqui o sistema, né? Superfície,
primer, membrana e top coat. Aqui seria a configuração com ele liso, né? Mas daria para fazer a superfície antiderrapante, fazendo o lançamento do agregado na última demão da membrana, que é o Pursil. Onde nós aplicamos esse sistema com frequência? Edifícios garagem, né? Laje de edifícios garagem, já tem algumas obras feitas com esse sistema, tanto obras novas quanto em situação de reforma, né? De recuperação. Laje de cobertura também é interessante, áreas molhadas também é possível aplicar. Quadras esportivas, nós temos 2 cases aqui de recuperação, né? Teve vazamento e entrou com poliuretano. Heliponto e lajes de periferia. Aqui um comparativo financeiro, né, para justificar a alternativa poliuretano. Então, nós pegamos o sistema PU flexível, a poliureia e a manta asfáltica. Considerando uma área com tráfego de veículos, né, estamos considerando até um sistema com manta simples, né. Então, se o substrato estiver irregular, teria que entrar com a camada de regularização, mão de obra e produto, o mesmo valor, 9,50 para todos os sistemas, seria comum, né? Poderia até retirar essa linha. Aplicação do sistema, né? O PU custa, em média, o metro quadrado, R$ 80,00, produto, R$ 30,00 para fazer a aplicação. A poliureia, R$ 95,00, R$ 65,00 a mão de obra. A manta asfáltica, R$ 25,00, primer e manta, R$ 25,00 para aplicar, né? Se a gente comparar brutamente produto com produto, com certeza a manta é mais barato, mas a gente tem que comparar o sistema completo, né? Então, a gente entra ali com a proteção mecânica. Quando a gente pega o poliuretano e a poliureia, fica exposto, dispenso a proteção mecânica, né? Então, 0 de custo. A manta asfáltica, quando eu tenho tráfego de veículos, vai uma camada de concreto armado, né? R$ 30,00 lá a capa de 7 centímetros, mais R$ 15,00 para lançar esse concreto. Se é uma laje de um empreendimento com acabamento bom, é feita uma pintura sobre a camada de concreto, né? Então, R$ 15,00 da pintura, ali no caso da manta asfáltica, R$ 15,00 da tinta, R$ 15,00 da mão de obra. Já no caso da poliureia e do PU flexível, 0, porque eles ficam acabados, eles já são pigmentados na cor final. Somando tudo, manta asfáltica, R$ 144,00, PU, R$ 129,00, poliureia, R$ 179,00. Então, é uma alternativa financeiramente viável. Algumas características técnicas, né? Então, aqui seria da nossa membrana. Então, tem as informações de alongamento, de aderência ao substrato, resistência à tração, dureza Shore, refletância. Tem vários parâmetros interessantes, né? Orientações quanto à aplicação. Os tipos de substrato compatíveis, substrato de concreto, substrato cimentício, né, camada de proteção mecânica, ou até mesmo substrato metálico, né. O que a gente pede no caso de concreto, que é o substrato mais comum, né, com mais de 28 dias de lançado concreto, 28 dias de cura, a gente faz um lixamento com pedra 60, um lixamento mecanizado, e também mede a umidade que tem que ser inferior a 5%. A Weber também executa um ensaio de arrancamento para medir a coesão do substrato, tem que ser superior a 1,5 MPa. Aqui seria o passo a passo da aplicação. Então, uma única demão de primer, com 200 gramas, a membrana, que é o que determina a espessura do sistema, o consumo vai de 1,4 kg a 2,5 kg, o agregado para criar superfície antiderrapante e o top coat. Alguns detalhes construtivos que nós criamos para esse sistema. Então, detalhe de canto, arredondamento, sobe na alvenaria, pode fazer o friso para engastar, se quiser. Colocação de tela nos cantos vivos, nos ralos. Se tiver fissuras no substrato, a gente faz um tratamento prévio com selante, depois faz um reforço na camada de membrana com uma banda de tela. Parada executiva, a gente também deixa uma banda de tela.
Quando tem junta no concreto, a gente faz mais ou menos o procedimento parecido que o colega da SICA apresentou na telha metálica, né? Aplica o selante e depois faz uma estruturação com tela. Tem casos que a gente coloca também uma placa pré-fabricada de poliuretano para não ter aderência naquela região. Detalhe ali para impermeabilização de grelhas, né? Em rampas ou na própria laje. Detalhe de base de postes, né? A gente faz a base com grout, impermeabiliza a base também, depois trata o perímetro da chapa e os parafusos com selante. Aqui é um caso específico que a rampa foi impermeabilizada com poliuretano e assentado ladrilho hidráulico sobre o poliuretano. Então, um detalhe nós desenvolvemos para isso. E aí a gente entra na comercialização, como a Weber vem comercializando esse material. Então, a gente mantém um estoque regulador para 10.000 metros, primer balde de 5, membrana 25, top coat 5 kg. As cores cinza, branco, verde e vermelho. Alguns cases de obra para a gente ilustrar a aplicação. Aqui uma laje em Osasco, da Inocop, uma laje de 1.800 metros. Então, nós monitoramos a argamassa de proteção, né? É um edifício garagem. Nós monitoramos as fissuras com selo de gesso, igual a colega da Denver falou, né, na primeira apresentação. Então, avaliamos o substrato, levamos o dinamômetro para a obra, verificamos se o substrato estava em condição de receber o revestimento, o impermeabilizante. Estava ok, seguimos com a aplicação. Lixamos toda a área. As demarcações de faixa não conseguimos remover, estava bem impregnado. Fizemos todos os detalhes de canto, né? Aplicando a tela. Viemos com o primer com airless, entramos com airless. Cobrimos toda a área com o primer, aplicamos a membrana, lançamos o agregado e depois aplicamos o top coat e demarcamos as vagas. Então, aqui tem uma área de 1.800 metros, seria uma recuperação de uma impermeabilização em manta asfáltica. Tinha 95 pontos de vazamento nessa laje. Aqui já é um caso de obra nova, né? Câmara Municipal de Louveira, 2.000 metros, um edifício pré-fabricado, né? Aqui está na fase de aplicação do top coat com o airless. Aqui eles fizeram a membrana com o rolo e o top coat com o airless. A rampa de acesso ao prédio, o edifício garagem. Fato curioso dessa obra que, pós concluída a última laje, choveu, não vazou, a Câmara decidiu fazer a laje intermediária sem necessidade. Poderia ser um sistema mais simples, impermeabilizaram uma laje intermediária. Aqui a laje acabada, fica acabada. Aqui uma quadra existente em Vitória da Conquista. Então, essa quadra tinha uma impermeabilização em manta asfáltica também. Rompeu a manta, dava problemas no subsolo. Foi feito o lixamento de toda a tinta da quadra e aplicado o sistema PU. Tem um detalhe muito importante. Quando é recuperação da impermeabilização, nós usamos um primer que ele é retentor de umidade. Então, um primer que impede que a umidade saia e forme bolhas na camada de impermeabilização. Um primer específico para essa utilização, no caso de recuperação. O legal desse sistema é que não gera demolição, né? Não tem demolição do concreto, não tem demolição da manta, não tem acréscimo também de espessura, né? Não gera tanto transtorno para o usuário. Aqui outra quadra, em Jundiaí também, recuperação, tinha vazamento, nós recuperamos com o poliuretano. Aqui a quadra acabada. Aqui outra laje de 1.800 metros, essa já é nova, da Consima, Jundiaí, 1.800 metros, aqui está na fase de agregado aspergido sobre a membrana. Aqui o detalhe do canto e base para poste, o friso para engastar a membrana. Laje acabada com o poliuretano aplicado, Jundiaí, São Paulo. Laje acabada, rampa também, obra nova. Mesma obra. Aqui, obra em Diadema, 3.000 metros de laje, obra nova também, edifício garagem, aplicando o top coat sobre o agregado. Aqui a área após um período chuvoso.
Uma rampa no Rio Grande do Sul também, prédio ocupado, vazamento na rampa. É uma área difícil de fazer a recuperação, porque tem um tráfego frequente de veículos, né? Então tem que ser uma solução que não tenha demolição. Optaram também pelo poliuretano por não gerar espessura e ser uma solução rápida. Então, uma rampa no Rio Grande do Sul. Aqui é uma obra nova, supermercado Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. São as câmaras frias do mercado recém-inaugurado aqui no Rio. Que é superfície lisa, acabando a aplicação. Hotel Bourbon em Atibaia, a recuperação da impermeabilização de uma câmara fria. Então, também tinha manta asfáltica, vazou, para não ter o transtorno de demolição, foi feita uma aplicação do poliuretano também nessa câmara fria. Uma laje de periferia nova, assentou revestimento cerâmico, uma obra aqui no Rio de Janeiro, Caetano Belloni, 1.200 metros, obra nova também, essa está em execução. Laje de cobertura da mesma construtora. Aqui outra obra de manutenção, né, de recuperação da impermeabilização, essa é a estação São Joaquim do metrô de São Paulo. Também uma laje com impermeabilização existente. Esse trecho tinha manta asfáltica, esse trecho do fundo aqui tinha telhado e atrás aqui da torre tinha manta de PVC. Então, muitos pontos de vazamento também entraram em contato com a gente, nós aplicamos o aplicador, né? Nós fornecemos o poliuretano para eles. Acho que essa é a última laje, é a última foto, e aí eu concluo minha apresentação. O tema aqui é manutenção, né? Muitas das obras que nós aplicamos o poliuretano, um dos fatores de decisão para entrar com o sistema seria a facilidade de manutenção numa eventual perfuração, por ser uma aplicação de superfície, uma aplicação aparente, né? Então, muita gente questionava, mas se furar a membrana, o que eu faço? Qual que é o procedimento de reparo, né? Então, foi um dos fatores decisivos para eles colocarem esse produto na obra. O que é feito? É delimitada a área ali de reparo, faz uma figura geométrica regular, um quadrado, um retângulo, remove o material que tá solto, que foi perfurado, lixa o substrato e reaplica o sistema do zero novamente, né? Então, a manutenção é bem tranquila também, não envolve demolição, não envolve quebradeira, né? É pontual. Então, foi um dos fatores decisivos para a escolha do poliuretano nessas obras. E seria isso. Tá? Tem meu e-mail, tem meu telefone, eu fico à disposição de todos. Obrigado.